Olá, queridos amigos, é uma grande honra estar com vocês mais uma vez aqui e através desses vídeos ministrando e ensinando um pouco daquilo que o Senhor tem nos ensinado. E o tema do vídeo de hoje é como eu vejo Deus. Se eu te perguntar como você vê Deus, como você me descreveria Ele? É sobre esse assunto que eu quero discutir com você. Uma das perguntas que eu mais recebo via mensagens de WhatsApp, Facebook, etc. São pessoas perguntando para mim, dizendo: pastor, como é que eu faço para melhorar o meu relacionamento com Deus? Eu vejo você, durante as pregações, você falando com Deus, a impressão que dá é que realmente Ele está ali do teu lado e você está conversando com Ele porque você responde as perguntas dele. E as pessoas veem isso e elas mandam mensagem: eu também quero isso, eu quero me relacionar com Deus, eu quero poder falar com Ele, eu quero entender o que Ele fala. Pois bem, nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para você e compartilhar com vocês algumas coisas, algumas formas que ao passar do tempo eu vim entendendo e foi isso que ajudou o meu relacionamento com Ele. Uma das coisas que a primeira coisa que a gente precisa compreender, que é o estado de relacionamento com o Espírito Santo, que é Deus em ação hoje na Terra. O estado de relacionamento com Ele é acima de tudo um estado de consciência e fé. Consciência e fé. Porque se você acredita em Deus, se você tem fé em Deus, você acredita que Deus existe, e se Deus, para Ele ser Deus, Ele tem que ser onipresente. Então Ele tem que estar em todos os lugares. Então, assim como Ele está comigo agora aqui, no momento que eu estou fazendo esse vídeo, Ele está exatamente aí contigo, você que está assistindo esse vídeo. E se você crê nisso, então você precisa começar a se relacionar com Ele, você precisa conversar com Ele. As pessoas, elas acreditam em Deus, e o que eu mais tenho visto são igrejas cheias de pessoas que não creem em Deus na forma prática. Quando eu acredito, eu sei que Ele está aqui, eu sei que Ele está aqui do meu lado, e se eu sei que Ele está aqui do meu lado, então eu posso conversar com Ele a qualquer momento. Veja, se eu for na tua casa ou você vier na minha, ou nós nos encontrarmos em algum lugar, no momento que a gente chega em um determinado lugar, a gente vai começar a conversar. No momento que a gente começa a conversar, porque a gente se viu, a gente sabe que a gente está lá, a gente se conhece e vamos conversar. Se não há essa comunicação entre eu e você, é porque há algum desinteresse. E Deus, Ele tem interesse em manter contato conosco. Sempre, Deus, Ele quer se relacionar conosco. Então a primeira parte que você precisa colocar em prática é essa questão da consciência e da fé. Se você crê que Deus está aí, comece a falar com Ele. Comece a falar com Ele. Aí você me pergunta assim: pastor, mas eu já faço isso, eu já converso, mas a impressão que eu tenho é que Deus, Ele não me ouve, é que Deus, Ele não quer conversar comigo porque Ele não me responde. Deixa eu te falar uma coisa, quase que sempre acontece um efeito quando nós vamos conversar com Deus, acontece um efeito que eu gostaria de tentar fazer uma analogia para você entender. Eu tenho um filho, né, que o nome dele é Christopher. Hoje ele está com 14 anos. E quando ele era bem pequenininho e ele estava aprendendo a escrever, ele estava estudando, aprendendo a ler e escrever. Ele ia para a escola e quando ele voltava ele trazia os deveres de casa e eu ia ensiná-lo. E quando eu ia ensiná-lo, era quase sempre a hora que ele estava mais agitado, que ele estava querendo brincar. E aí sempre criança assim, sempre está com um brinquedinho, um carrinho na mão. E aí eu colocava ele perto de mim e ali
eu ia ensinando as letras para ele, dizendo, olha para cá, Christopher, repete comigo, A, e olha para cá. E ele olhava para mim, A, mas aí ele pegava o carrinho e dizia, olha papai, o carrinho que bonitinho, como o carrinho é? Olha, eu disse, sim, o carrinho é bonito, mas olha para cá, vamos, A, ele, A, mas aí ele pegava outro brinquedo e já tentava tirar a atenção daquilo que eu queria mostrar para ele. O que eu estou querendo te dizer com isso? É que quase que sempre, às vezes a qual a gente entra na presença de Deus, a gente tem o mesmo efeito. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. E toda vez que a palavra de Deus se refere a nós como filho, esta palavra filho quer dizer, da tradução, para a nossa tradução do hebraico, para a nossa tradução, quer dizer filhos imaturos, quer dizer filhos recém-nascidos. E toda vez que a palavra de Deus se refere a Jesus como filho de Deus, ele está dizendo filho maduro. Então, se nós somos filhos imaturos, se nós somos filhos recém-nascidos, então a gente, quase que todas as vezes que a gente chega diante de Deus para conversar com Ele, a gente não sabe o que quer. E aí, às vezes, a gente numa conversa, a gente tenta ocupar todo o período que a gente tem para conversar com Ele, com os nossos assuntos pessoais, com circunstâncias que acontecem ao nosso redor e a gente está levando para Ele. É a mesma coisa de eu chegar diante de Deus e dizer, olha Deus, olha aqui o meu carrinho, olha aqui Pai, o meu carrinho amarelinho. E Ele está tentando me ensinar alguma coisa, Ele está tentando falar comigo, mas eu sempre estou tirando o foco. Esse efeito que eu digo efeito bebê, né? Efeito criança, quase que todos nós fazemos isso. E é exatamente nesse ponto onde as pessoas elas não conseguem se relacionar com Ele, porque elas sempre estão levando um assunto e Deus está querendo falar outras coisas com a gente. Um outro ponto a qual eu vejo que é onde as pessoas elas se perdem no momento, é um dos maiores bloqueios que a pessoa ela tem para ela se relacionar com Deus. Esse é o principal, é um dos maiores bloqueios. Veja, é quando você entra na presença de Deus, quando você entra na presença de Jesus, quando você entra na presença do Espírito Santo, já com uma ideia formada de quem Ele é. E isso é um erro. O que quer dizer isso? Às vezes alguém te ensinou que Deus ele é um Deus carrasco, bruto, né? Ele é durão, ele é aquele cara assim que fala grosso e aquela coisa toda. E não é assim. Às vezes te ensinaram que o Espírito Santo é aquela leveza tão novinho. E não é assim. Às vezes te ensinaram que Jesus é o meio termo. Deus é grossão, o Espírito Santo é levinho e Jesus é o meio termo. Às vezes te ensinaram isso. É incrível como às vezes as pessoas elas transmitem um Jesus que ele realmente não é. Ou eles transmitem um Deus que ele não é. Que transmitem um Espírito Santo que ele não é. É incrível como a gente lê a Bíblia e às vezes a gente, quando aceita Jesus, vai na igreja e eles começam a ensinar pra gente, a impressão que dá é que Deus era muito mal no Velho Testamento, Deus era um Deus tirano, carrasco, aí vem Jesus, ele aceita Jesus, Deus aceitou Jesus e aí ele ficou bonzinho. No Novo Testamento agora ele é bonzinho, você pode fazer qualquer coisa que está tudo certo. Não é isso, Deus ele não mudou e a vontade de Deus está expressa em Jesus Cristo. E o Espírito Santo, que é Deus em ação aqui na terra, ele vem revelar Jesus e vem revelar o Pai, tá? Mas quando a gente entra na presença dele, se você já entrar na presença dele com uma ideia do que ele é, ou melhor, do que ele não é, você acaba bloqueando dele se apresentar para você. Veja bem, isso já deve ter acontecido contigo. Às vezes você olha uma figura pelas mídias sociais, alguma pessoa pela televisão, pela internet, YouTube, e você olha e imagina uma pessoa como ela é. Você diz, nossa, essa pessoa é desse jeito. E você cria uma imagem dessa pessoa. Aí passa, só que você nunca viu ela pessoalmente. Aí um dia você vai ver ela pessoalmente, você vai vê-la pessoalmente, vai cumprimentar, vai se conversar, vai começar o relacionamento. Aí você vê, nossa, a pessoa é totalmente diferente do que eu imaginava. Você é surpreendido com isso. Isso já aconteceu comigo.
tinha um grande homem de Deus, não vou citar o nome dele agora, né, aqui, não cabe isso, mas tinha um grande homem de Deus que eu seguia, que eu sigo ele pela internet, e eu vi as pregações, eu vi as coisas acontecendo através dele, de nossa, como é um homem de Deus, mas ele deve ser um tanto, né, assim, grosseiro, um pouco durão e aquela coisa. E aí um dia eu viajei, fui, né, ter com ele, e aí depois do culto nós fomos jantar. Quando eu olhei, eu digo, gente, eu fiquei surpreso como o homem era humilde e não era nada daquilo que eu tinha gerado, não era aquela imagem que eu tinha gerado na minha mente. Então às vezes você entra na presença de Deus fazendo uma imagem dele dentro de você. Você já viu aquele termo que diz assim, se esvaziar de mim e se encher de ti? Pois é, para você entrar na presença de Deus e para conversar e ter um relacionamento com Ele, uma das coisas que você tem que fazer é se esvaziar desse tipo de imagem que você gera na tua mente dele. Você criou uma imagem do que ele não é e tá cheio na tua mente disso, tá cheio de você disso, que ele é assim. Então você fica procurando. Se ele não aparecer assim, então não é Deus. Então é o outro, é o diabo, é o Batman, quem for. E aí você bloqueia. Veja bem, a palavra de Deus é a Bíblia. Você acredita nela? Querido, não tem meio termo para isso. Ou você acredita na Bíblia ou você não acredita. Eu costumo dizer que eu acredito na Bíblia, nela toda, até na capa. Tem um texto na Bíblia que diz assim, que os homens entraram lá na terra de Jericó, né, foram espiar as terras de Jericó, acho que era de Jericó, e quando eles voltaram para mostrar que a terra era boa, aqueles 2 homens trouxeram carregando um cacho de uva. Outro dia me perguntaram, pastor, você acredita mesmo nisso? Eu disse, querido, se na Bíblia dissesse que vinha 2 cachos de uva carregando um homem, eu acreditaria, porque a palavra de Deus, ou você acredita ou não acredita, não tem meio termo. Pois bem, na palavra de Deus, se você for analisar ela, você vai ver várias aparições de Deus, e ele se apresentando de formas muito diferentes. Por exemplo, eu separei alguns textos aqui. Em Gênesis capítulo 16, vai mostrar que Deus ele apareceu para Agar na forma de um anjo. Ele apareceu na forma de um anjo. Em Êxodo 19, ele vai dizer que Deus ele apareceu no Monte Sinai como uma fumaça, como uma nuvem. Era a presença de Deus. Em 1 Reis 19, o Senhor aparece para Elias novamente na forma de um anjo e conversa com ele. Não só conversa, como toca ele, tutuca ele, cutuca ele, diz acorda, come aí que você vai caminhar aí. Você vê, Deus ele aparece em sonhos. Ele apareceu em sonhos para Salomão. A Bíblia diz que Deus ele apareceu em forma de anjo também para José, para Maria. A Bíblia diz que quando Jesus ele se batizou nas águas, logo em seguida veio o Espírito Santo em forma de uma pomba e apareceu para ele. Se você ver, são vários, um anjo em forma de uma pomba, em forma de fumaça. Se você observar, são várias as formas que Deus se apresentou. Só que a gente fica querendo se relacionar com ele e pensa, não, só vai ser Deus se ele aparecer como um velhinho de barba branca bem grande, né? Daquele jeito. Se não for desse jeito, não é Deus. Não, Deus ele vai aparecer para você, querido, das formas, muitas das vezes, da mais, né, inusitada. Então, para você ver como... E ele quer se relacionar conosco, ele quer falar conosco, mas a gente faz esse bloqueio. Nós bloqueamos isso, a gente cria uma imagem dele e fica focado naquilo. Então você não pode fazer isso. Você tem que esvaziar. Se você criar essa imagem e tentar entrar na presença dele, criou uma imagem do que ele não é, então você está cheio e ele não vai poder entrar novamente, ele não vai poder entrar para se encher. Então, quando você entrar na presença de Deus, se esvazie totalmente de qualquer imagem que você tenha feito dele. Se você imagina que Deus ele tem uma voz grossa e aquela coisa, não, se esvazie disso. Você imagina que o Espírito Santo é aquela voz suave, se esvazie disso e permita que ele se apresente a você do jeito que ele realmente é. A respeito da voz, existia um certo momento em que
Moisés ele estava levando o povo pelo deserto e um dia o povo disse para Moisés assim: Moisés, não queremos mais te ouvir falar. Nós queremos ouvir agora o Espírito, queremos ouvir que Deus fale diretamente conosco. Moisés foi até Deus e falou: Deus, eles não querem mais me ouvir falar, querem ouvir tu falar. Deus fala para eles, para Moisés: diga para eles se consagrarem que eu falaria com eles há 3 dias. Passaram 3 dias. A Bíblia diz que veio uma voz como de muitos trovões, que tremeu tudo e tremeu todo o acampamento e falou com eles, a ponto deles ficarem desesperados e dizerem: não queremos mais ouvir Deus, agora queremos ouvir Moisés. Então eles esperavam que Deus fosse falar de uma forma e Deus falou de outra. Então, quero te dizer que esse vídeo, que essa pequena aula possa mudar a tua forma de se relacionar com o Espírito Santo. Querido, Deus está no céu, Jesus está no céu, mas o Espírito Santo ele está aqui, ele foi deixado aqui para que nós venhamos nos relacionar com Deus, com Jesus, através do Espírito Santo. Então comece a se relacionar com Ele, independente se você está sentindo alguma coisa ou não. Se relacione com Ele por fé, comece a se relacionar com Ele por consciência e você vai ver Ele falar contigo. Às vezes as mínimas coisas que você acha, aonde Deus vai se preocupar com isso. Por exemplo, antes de você sair, pergunte ao Espírito Santo, com que roupa eu saio hoje para o meu serviço? Espírito Santo, com que roupa tu queres que eu vá hoje? Espírito Santo, o que você quer que eu coma? Você quer que eu coma agora? Pergunte essas perguntas para Ele e você vai se surpreender com a forma que Ele vai se relacionar contigo, com a forma que Ele vai te responder. Mais uma coisa, se você está pensando nesse momento, aonde já se viu que o Espírito Santo vai perder tempo para me responder uma pergunta tão besta assim? Você sabia que esse pensamento que você tem não é o seu pensamento, mas é o próprio diabo falando na tua mente agora? Porque Deus ele quer se relacionar conosco acerca de tudo. Um grande abraço. Que Deus te abençoe. Querido, quero te fazer um pedido rapidinho aqui, antes de acabar o vídeo. Clica e se inscreva no nosso canal. Se inscreva aí no nosso canal, compartilhe esses vídeos com todas as pessoas que você gostaria que aprendesse um pouco mais a respeito do sobrenatural de Deus. Tá bom? Um grande abraço. Outra coisa, nós estamos lançando uma escola de cura e avivamento. Não é porque o nome é cura e avivamento que eu vou falar só de cura. Não, eu vou falar de avivamento, vou falar de relacionamento, vou falar dos dons, vou falar do sobrenatural. Vou falar de você construir aqui na terra uma realidade mais próxima do que nós viveremos lá no céu. Tá? Se inscreva em nosso site, é www.curaeavivamento.com.br. Ok? Um grande abraço, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Beijo no coração.